Amigos do Saúde Digital, hoje é um tema, vou dizer que é um tema cult, um tema cabeça, para fazer você pensar aqui. Como o pensamento econômico, como a economia, pode influenciar no indivíduo para que ele seja mais empreendedor e mais inovador. Como que as mudanças, o olhar da economia favorece o pensamento empreendedor, o pensamento inovador, ou o contrário, como coloca obstáculos, empecilhos para isso. E eu tenho hoje o grande prazer de receber o professor Barnabé, que já vai se apresentar, mas antes tem que te falar da nossa imersão da SD Escola de Negócios, dia 29 e 30 de novembro, na cidade de São Paulo. Vamos te ensinar sobre gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, com um propósito muito claro: aumentar o seu faturamento com ética, fazer você um médico empreendedor, dono do seu negócio, agente da sua vontade, dos seus valores e que manifesta o seu pensamento e colhe os resultados desse pensamento, do seu protagonismo. Então, você vai ver que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, e eu espero te ver no dia 29 e 30 de novembro. Não deixe para a última hora a terceira edição. As vagas se encerraram 40 dias antes. Então, clica no link que está na descrição desse episódio ou me chama lá no @LorenzoTomé, que eu vou te mandar a ementa do curso para você entender se encaixa para você. Beleza? Grande professor Barnabé, uma satisfação ter você aqui. Professor Luiz Carlos Barnabé, professor de economia, pai do Luiz Guilherme, que é aluno nosso da SD Escola. E eu o conheci através do Luiz Guilherme. Está sempre conosco e uma honra mesmo. O senhor veio de Santos para gravar esse episódio aqui comigo, então estou muito feliz de receber o senhor para a gente entender o pensamento econômico. Um tema tão importante, às vezes a gente, médico, eu costumo dizer que está no topo da pirâmide intelectual, no topo da pirâmide de influência. E, às vezes, ele atola tanto nos processos, nas pendências, fica apertando parafuso e ele não entende assuntos macro, como nós vamos comentar aqui hoje. E é uma honra recebê-lo aqui e eu queria que o senhor se apresentasse aqui para a gente. Olha, eu não vou correr o risco de me apresentar, porque são 77 anos de idade, né? E eu comecei muito jovem, fazendo faculdade, e me formei em 1970. Certamente uma grande maioria dos nossos ouvintes não estavam nascidos. E desde 1970 eu sou professor universitário, sendo que sempre, além de professor, eu tive atividades privadas. A maioria da minha vida em atividade privada. Mas eu tive, em 1972, 2 anos depois de formado, a sorte de conhecer uma escola econômica que não tinham me ensinado na faculdade, que é a escola austríaca. E a partir de 1972, eu passei a entender e ver o mundo de uma forma totalmente diferente que eu via até 1970. Um mundo com expectativa, com a visão evolucionista que eu sempre tive, mas com uma visão evolucionista positiva da evolução humana. Maravilha. O senhor também teve uma passagem na política. Queria que o senhor contasse o seu papel lá em Brasília. É verdade. Eu fui constituinte em 88, participei da Constituição, fui da executiva nacional do meu partido, que era o PDS, a antiga Arena, que era o partido da posição do governo na época. Participava, junto com Delfim Neto e o Zé Bonifácio, do Conselho Fiscal do partido. Nós assinávamos o balanço do partido e participei efetivamente, junto com Roberto Campos, com Delfim Neto e com Zé Bonifácio, da Constituinte de 88. Não tivemos nenhum dos 4 artigos aprovados na Constituição de 88, porque era muito forte a posição dos opositores do governo naquela época. Eram homens raivosos, homens que tinham muita raiva do governo anterior. E fizeram uma Constituição que até hoje é pouco conhecida, a Constituição de 88.
eu brinco muito que o Jair Bolsonaro só foi ler a Constituição no segundo ano do governo dele, mesmo tendo participado da Constituição. A verdade, e isso é importante, Tomé, deixar claro, como eu ainda sou um dos vivos que participei da construção da Constituição de 88, explicar essa Constituição para o povo brasileiro, para que quando ele for votar, ele saber o que ele está votando. Porque o conceito da grande população é que quando ele vota, ele escolhe um presidente que vai mandar. E a Constituição de 88 não é presidencialista, e muito menos parlamentarista. A Constituição de 88 foi aprovada e que manda até hoje, é uma Constituição do Congresso Nacional, congressualista. É uma jabuticaba só brasileira. Nenhum país do mundo tem uma Constituição congressualista, ou seja, quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. Então, para o cidadão que vai votar, ele tem que escolher quem será o seu deputado federal, o seu senador, porque eles é que vão comandar o Brasil, como sempre comandaram. Tivemos uma fase neutra que o Sarney habilmente enganou os congressistas e criou um governo de coalizão que não era coalizão, passando benesses para os congressistas, que era direito deles, né? Que hoje eles, a partir do Michel Temer em diante, eles resgataram o poder do Congresso Nacional. Então, é importante que a gente saiba isso para saber votar, né? Não adianta votar no presidente, mas você tem que votar nos congressistas, os deputados federais e senadores, porque são eles que vão comandar a vida de nós no dia a dia, de todas as áreas, inclusive da saúde. Eu acho que esse assunto atualmente talvez seja muito mais fácil a gente entender o que o senhor está falando atualmente, onde a gente está vivendo uma força muito grande do Congresso, tanto da Câmara como do Senado. E quando o senhor fala isso, mas isso não é de agora, é desde 88. Exatamente. A verdade é que houve um período, quando foi aprovada a Constituinte, uma boa parte dos congressistas se aposentaram. Mas, quando eles fizeram a Constituição de 88, eles fizeram que a cópia e cola da Constituição polaca de 30. Constituição polaca é a Constituição polonesa, que era o modelo de uma Constituição fascista. O que é fascismo? Porque as pessoas também não sabem o que é, né? Fascismo é quando o Estado é o patrão, né? O Brasil, nós nunca tivemos Estado de Direito, isso é mentira. Nós sempre tivemos o direito do Estado sobre os cidadãos. Estado de Direito é quando o cidadão é mais poderoso que o Estado. Direito do Estado, fascismo é quando o Estado é mais poderoso que o cidadão. E o Brasil, sempre o Estado, desde Getúlio Vargas. E a cópia e cola de 88 é a cópia e cola de Getúlio Vargas. Só que, além disso, eles fizeram uma coisa mais inteligente. Eles dividiram a polaca de 88 em capitanias hereditárias. Como que é isso? É que cada congressista criou uma condição de reeleger, ou de eleger a esposa, ou de eleger os filhos, ou de eleger a amiga, ou de eleger quem ele quiser. Tanto é que você vai ver netos de congressistas no Congresso Nacional. Este é um modelo criado. Você imagina que hoje um deputado federal, um senador, a receita dele, que ele tem para administrar, é superior a multinacionais. Agora, se você pode administrar essa receita, você imagina o poder que você tem de se reeleger. Dá dó daqueles que pensam que pode ser um deputado federal e nunca foram nada, ou estadual, ou vereador. Porque na nossa Constituição, a reeleição e a eleição dos parentes ficou instituída na Constituinte de 88. E você falando atualmente com o orçamento secreto, com as emendas orçamentárias... O orçamento secreto é mentira, sempre existiu. Isso aí foi uma venda do executivo de orçamento secreto, é um direito desde 88. O que o Sarney espertamente fez é que ele falou que não existia esse orçamento, que dependia do governo federal liberar esse orçamento, e aí o Sarney negociou a governabilidade por um certo tempo. Depois do Sarney,
nós tivemos aí o caso Collor, que todo mundo critica, mas ele foi o primeiro a abrir os portos para o Brasil. Os portos brasileiros foram fechados desde o primeiro império, foram abertos pelo Collor, que pagou um preço caro por falta de habilidade e maturidade de administrar o Congresso Nacional. Quem tirou o Collor foi o Congresso Nacional. Mas os jovens congressistas foram voltar a saber o que era uma Constituição congressualista a partir do Temer, porque o Temer ensinou para eles, olha, vocês não precisam do Executivo, vocês são mais poderosos, vocês têm que usar as verbas para vocês que sabem. E foi aí que o Temer retornou esse poder, né? Só que esse poder, quando retornou, eles fizeram uma independência total, porque eles dependiam, a parte do Executivo, da liberação de verbas. E aí, a partir do Temer, eles transferiram essa liberalização obrigatória. Então, esse negócio que faz por PIX, não faz, isso aí é um direito constitucional, né? Então, não mudou nada, ao contrário, né? Está o Brasil cada vez está pagando mais muito caro por ser congressualista. Isso o Roberto Campos já dizia, o Delfim Neto já dizia, eu já dizia, mas nós éramos votos vencidos, né? Todo mundo elogia a Constituinte Civilizatória de 88. Essa não mudou nada. É a polaca de 30, né? É uma Constituição fascista. Nós nunca tivemos capitalismo no Brasil. A minha esperança é nessa juventude que são vocês, porque toda essa geração nova percebe que está tudo isso errado, percebe que tem que mudar, percebe que tem que valorizar mais o ser humano, né? Nós estamos tendo um crescimento da iniciativa privada assustadora. Nos próximos 5 anos, o PIB nosso, eu digo que existe um PIB subterrâneo crescendo das entranhas do Brasil, que a hora que explodir, que são as startups, como as suas e várias outras, de muitos médicos, as fintechs, né? Nós já temos alguns exemplos de fintechs brasileiras que são maiores que os bancos tradicionais, né, que já estão indo para ser internacional, né? O Nubank, que vai ser um banco americano, né, que é de brasileiros, né? Então, eu acredito muito nesse país e acredito que a Constituição atual, de 88, será superada porque o capital privado ficará mais forte. Isso graças à minha visão de escola austríaca. Isso, e aí eu acho que é aí que a gente vai amarrar. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa visão austríaca, onde ela coloca, acredita no indivíduo, na capacidade, na força que o indivíduo tem e o indivíduo como motor de geração de riqueza. Traduz para a gente, explica para a gente esse pensamento. Eu queria que você me permitisse, Tomé, primeiro, de explicar o que é ciência econômica, porque, como professor de economia, quando eu tenho uma oportunidade como essa, de uma audiência elitizada como a sua, né, de grandes médicos, eu gosto de explicar o que é economia, o que é ciência econômica. Porque as pessoas têm uma visão errada e distorcida da ciência econômica, muito amarrada na era passada, que é a era industrial, que há 30 anos passou bastão para a era que nós estamos vivendo, que é a era do conhecimento. E a ciência econômica não tem nada a ver com números, né? As pessoas, quando falam em economia, pensam em bolsa de valores, em números, em dinheiro, né? Claro que tudo isso são instrumentos, como o bisturi é o instrumento do médico. Mas, para o economista, o que vale é atender às necessidades humanas para o homem ficar vivo. Isso que cuida a ciência econômica. E é por isso que eu digo sempre que a ciência econômica, as ciências da saúde e a medicina são ciências gêmeas, porque tanto uma como outra cuida para a sobrevivência e vivência e cada vez uma melhor qualidade de vida para o Homo sapiens. Então, essas duas ciências. Eu gosto de dar esse exemplo porque fica muito próximo à área de saúde. O exemplo que eu dou para explicar o que é economia, o que é uma ação econômica, como tem a ação médica, a ação da saúde tem a ação econômica do Homo sapiens, a ação econômica, quando um bebê busca o seio da mãe, além de ser uma ação fisiológica, biológica, psicológica, também é uma ação econômica, que é a busca do Homo sapiens de atender às suas necessidades. Então,
A ciência econômica é aquela ciência que busca compreender esse fenômeno como ciência que nasceu quando o homem nasceu. A ciência econômica nasceu em 1800, mas a ação econômica nasce com o Homo sapiens. Como a ação da saúde, como a ação das normas jurídicas, né? Porque quando o Homo sapiens surge no planeta, segundo o Harari, há 200 mil anos atrás, ele nasce com todas essas ações, né? A ação econômica de procurar buscar atender suas necessidades, as ações jurídicas de criar normas da sua época para atender suas necessidades. Então, e cuidar de sobreviver. Claro que na época, lá no começo, nós éramos a base da cadeia alimentar, numa pirâmide, nós éramos a base, né? Dizem que nós éramos coletadores e caçadores, mas na verdade nós éramos roedores, a gente roía o resto que sobrava do osso, mas roer isso era uma ação econômica. Claro que era uma ação de sobrevivência, era uma ação de saúde, que era uma única forma da gente ter saúde naquela limitação, né? Até quando a gente acaba, há 70 mil anos, desenvolvendo a cognição. E aí a gente foi para o topo da pirâmide e nunca mais saímos de lá. Perfeito. E como que a economia ela pode mexer com os fatores para favorecer o indivíduo, segundo a escola austríaca? Segundo a escola austríaca, respeitar a individualidade, respeitar as ações privadas, individuais das pessoas, respeitar a autonomia que uma pessoa tem de fazer contrato com outras pessoas e respeitar essas relações de contratos, não intervir nessas relações, mas deixar com que as pessoas, de forma livre, de acordo com as vontades das suas ações, do seu grau de consciência, das suas decisões neuroeconômicas, né? As decisões que a neurociência tem mostrado que muito das decisões econômicas são neurais, né? As escolhas são neurais. A ciência econômica hoje valoriza muito as ciências neurais para explicar essas ações do comportamento do homem de hoje. E essas ações do comportamento do homem para atender às suas necessidades. Mas, basicamente, o respeito à individualidade, o respeito às escolhas das pessoas é que traz o desenvolvimento, né? Eu faço parte da da escola austríaca e da escola de Stanford, que também foi prêmio Nobel, que desenvolveu a nova teoria do crescimento econômico, né? Essa nova teoria desmancha, por vez, a antiga teoria de Malthus, que dizia que quanto mais pessoas, menor a qualidade de vida. Na nova teoria do crescimento econômico, derruba a lei de Malthus, mostrando que quanto mais pessoas, maior a qualidade de vida para todos. Porque a inovação, ela gera maior quantidade de bens econômicos na sua substituição e na disrupção de novos produtos, derrubando velhos produtos, obrigando a criar maior quantidade de produtos e sempre em escala mundial, né? E eu estou entendendo que a escola austríaca, dentre de vários princípios, ela acredita que o indivíduo, o ser humano, ele é capaz de se organizar e evoluir suficientemente para prover o desenvolvimento, o progresso, a economia em equilíbrio. Exatamente. É essa a visão que o pessoal fala e critica o mercado, porque o mercado é isso. O mercado é o respeito à livre escolha das pessoas. As escolhas que as pessoas fazem de como elas querem comprar, de como elas querem vender. E esse equilíbrio entre as decisões individuais das pessoas é que traz certamente o crescimento da riqueza entre as pessoas, entre as regiões e entre o país, né? Toda vez que você tem pouca interferência do Estado nas escolhas das pessoas, nas ações das pessoas, mais desenvolvido e mais rico é aquele Estado, né? Quanto mais a interferência do Estado, quanto mais a interferência de normas
que o Estado cria em cima das ações humanas, mais lento é o desenvolvimento do Estado. Nós temos um exemplo na área de saúde, na minha leitura clara da escola austríaca, dos planos de saúde. O Estado interviu tanto nos planos de saúde, tanto, que ele está eliminando os planos de saúde, que é uma grande ideia se tivesse o respeito individual dos contratos entre as pessoas. Mas a interferência foi de tal monta que hoje fica inviável. Os pequenos planos, aqueles planos de bairro, aqueles planos de médio, ficou inviável porque o governo obrigou a fazer coisas que ficam inviáveis economicamente, né? Por decisões mais políticas ou por decisões de pessoas que não conhecem saúde, que acabam criando normas para a saúde e engessando e inviabilizando, por exemplo, a saúde, né? Prejudica a livre concorrência. Exato, e a livre concorrência é o fim de tudo, é o engessamento da atividade econômica. E do outro lado, a gente tem a escola marxista. Eu queria que o senhor explicasse a ação, o pensamento de Marx em relação ao indivíduo, como que a escola marxista enxerga. Eu tenho que te confessar que no meu primeiro e segundo ano de faculdade, no Mackenzie, eu me formei em 70, então 67, 68, eu li Marx pelo menos umas 3 vezes, porque eu venho... A minha geração anterior era uma geração que era chique ser marxista, que era legal, porque era uma coisa que cuidava dos pobres, mesmo porque até hoje isso acaba influenciando na sua área de saúde. Tem muitos médicos que acham que Marx, a visão socialista é a que é a boazinha, né? E mal sabem eles que a boazinha vira Venezuela, vira Cuba, vira Coreia do Norte, né? Porque isso na prática. Mas eu estudei muito. E aí eu descobri uma coisa. Que tem muita coisa que... Marx, primeiro, não era economista. Né? Segundo, que muitas críticas... Marx não propõe nada novo. Nada. Ele só critica o capitalismo. Que ele tinha uma certa razão na época do estágio do capitalismo que ele viveu. Né? A falta de respeito, a intervenção do Estado obrigando. O Estado, naquela época de Marx, eram os grandes nobres que viraram grandes empresas. Então, existia, na realidade, um abuso. Né? Mas Marx não propõe nada, ele não propõe como produzir os bens econômicos. O que ele faz... No Capital e todos os outros escritos dele, é a crítica ao capital, mas ele não fala como fazer então, né? Já que isso aqui é ruim, como fazer o bom, né? O que, na realidade, o capitalismo deve muito a Marx, porque com a crítica que ele fez, o capitalismo foi se renovando. E hoje ele se superou de tal forma que a nova teoria do crescimento econômico derrubou um monte de crenças, né, de valores do passado, mesmo do próprio capitalismo. Né? O capitalismo industrial cedeu para o capitalismo do conhecimento. Né? E como que você mostra isso para as pessoas? Porque fica meio vago isso. Como que é? É fácil de ver. Imagine que em 1960, a população era de 3 bilhões, né? E tudo que era produzido no mundo chegava a $460 por pessoa. 2017, que é um número que eu tenho aqui de cabeça, que a gente estava chegando nos 8 bilhões, que hoje já passamos, né? 7 bilhões e meio. Tudo que se produzia no modelo capitalista, lembra-se, porque não dá para contar a produção mundial da Venezuela, de Cuba e de Coreia. Nem os dados são confiáveis. Né? E se for, também não vale nada, perto do resto. Então, esse mundo, então, em 1960, $400 por pessoa mundo. PIB mundial dividido pela população. 2017, 7 bilhões e 500, quase 8, dividido por tudo que era produzido, dava por pessoa $10.700. Antes, $400. Então, o que prova que o capitalismo e esse crescimento per capita mundial vem acontecendo principalmente nesses 30 últimos anos, onde a era industrial passa o bastão para a era do conhecimento. E como que você entende isso?
é a substituição dos bens concretos, da produção de bens concretos, por bens invisíveis. Se em 1960 você pegasse as 10 empresas que mais produziam bens econômicos, riqueza, PIB, você ia pegar empresas que produziam bens concretos, tipo as empresas de petróleo, as empresas de carro, as empresas, a Coca-Cola, tal. Se você pegar hoje, entrar no Google, quais são as empresas, as 10 primeiras empresas que produzem bens econômicos, é Google, Facebook, são bens invisíveis. Hoje. E a produtividade de bens invisíveis é numa velocidade muito maior. E a diferença da miséria para a estabilidade e para a abundância é a quantidade que o Homo sapiens está preparado em produzir bens econômicos. Daí a importância da saúde é fundamental, porque o homem doente não produz. Né? E daí, mais ainda, por isso eu sou, e te digo aqui, eu sou teu fã, porque você ensina e traz a medicina do século XX para o século XXI, com muita propriedade, né? Mostrando uma coisa que nós economistas sempre falamos para a saúde e começamos a ser ouvido, que é tratar do doente quando ele não está doente. A medicina preventiva, né? Esse teu projeto de orientar os médicos, de não dar uma consulta na hora que a pessoa está doente, mas dar consulta de maneira sistemática, plano, né? De acompanhamento. Que você chama plano de acompanhamento. Isso é genial, isso é escola austríaca pura, viu? Isso, mesmo você não sabendo, talvez. E esse acompanhamento, você está diminuindo custos para a sociedade, e deixando essa pessoa sempre ativa, você está trazendo riqueza para a sociedade, porque ela não fica doente, né? Então, veja como a saúde, as ciências da saúde, né, e as ciências econômicas, elas são irmãs, né? A cada passo que eu mostro para você, e isso nós temos que mostrar para os nossos colegas, seus colegas, colegas do meu filho, médicos, porque vocês não estudam isso. Não estudam. Né? Aliás, nem os economistas das velhas escolas estudavam isso. Então, é um conhecimento novo, uma ciência nova. A ciência econômica, tanto as ciências da saúde, evoluíram nesses últimos 30 anos, que eu converso com meus colegas formados junto comigo em 70 e falo, olha, vocês têm que entrar outra vez e fazer outra faculdade de economia, porque isso que vocês aprenderam e não atualizaram não é mais nada. Já ficou tudo arquivado, né? São paradigmas que mudaram totalmente. O professor, eu fico muito feliz, lisonjeado de escutar isso do senhor, de coração, experiente e de um quilate enorme. Conhecendo o meu trabalho e conhecendo as posições que eu defendo. Então, muito obrigado. E eu quero trazer um outro exemplo aqui. Recentemente, fui conversar com uma empresa de recrutamento. É um empreendedor, trabalhador, que recruta para outras empresas. E ele falou assim, Lorenzo, eu tenho que te contar um negócio aqui. Eu não pego mais para recrutar profissionais abaixo de 2 salários mínimos. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, atualmente no Brasil é quase impossível você achar indivíduos que querem ganhar 2 salários mínimos. Eu falei, mas como assim? Não, porque é assim, ó, no Nordeste, ninguém quer ganhar 2 salários mínimos. Sabe por quê? Porque ele tem o Tigrinho, ele tem o Bico, ele tem o Uber, ele tem a Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa a assistência, Gás, Bolsa tudo. Celular. Então, lá no Nordeste é impossível, porque ele pega a assistência, aposta no Tigrinho, quando ele ganha, ele está feliz, quando ele não está, ele espera 8 meses para a assistência chegar. Para que ele vai trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana, ter que cumprir regras para ganhar 2 salários, se ele pode ganhar quando ele quer, com o Tigrinho, com a Bet Nacional, com as Bets por aí e com o Bolsa Família. Não, e eu quero completar uma coisa. E ele pensa, isso que é o mais, que é o governo que dá o dinheiro para ele. E por isso que isso cria uma dependência de reeleger o governo. Porque é o governo. Só que ele não sabe que quando ele compra 1 quilo de arroz, metade do arroz é para ele receber o Tigrinho lá na frente. Metade porque metade, hoje o Brasil está pagando. E isso é importante. E os médicos... Hoje eu falava cedo, tive uma reunião cedo com o Guilherme e falava, olha,
A área de saúde tem que esquecer de receber dinheiro de consulta, porque o dinheiro vai acabar. Não dá mais, porque na área de medicina, você sabe que tem aquele cara que leva a consulta, aquele de interior, que leva o dinheirinho, né? Às vezes até leva um porquinho vivo também, mas leva o dinheirinho, paga com o dinheirinho, ou o médico paga com o dinheirinho, a diarista dele, e fica aquela economia informal. Vai acabar isso. Ou o médico, isso, Tomé, para você alertar os seus colegas. Ou o médico inclui no custo dele os tributos, ou ele vai quebrar. Por quê? Porque agora a moeda vai ser digital, né? Eu tenho um banco e presido um banco digital que já está preparando dentro do Drex. E sabemos que em 2, 3 anos o dinheiro vai acabar. Tudo vai ter que vai ser monitorado e pago e vai ter que ter emissão de nota fiscal. Acabou. É um novo ciclo. Não dá mais para você montar nenhum negócio para receber dinheirinho, né? Eu estou pegando a carona desse dinheirinho que esse povo recebe, que é a nota mesmo, né? A moeda. O papel moeda vai acabar. E se não tem papel moeda, tudo é digital. Digital. E que é o acabou. Drex. Mas o governo vai fiscalizar? Sempre fiscalizou. E o governo fiscaliza até dinheiro, porque ele fiscaliza o Facebook, ele fiscaliza desculpa, que a meninada gosta de Twitter, usar. O X? Não, TikTok? TikTok. Então, pelo TikTok, ele já sabe quanto que a pessoa está gastando, pelo jeito que ela se veste. Quer dizer, hoje a fiscalização já é clara. Só que agora vai ser digital a fiscalização. Você não vai gastar R$1 sem não estar passando... É na fonte, né? Na fonte. Vai ser uma... E isso você põe inteligência artificial para administrar para você, não é mais seres humanos. E aqui nada contra a fiscalização. O problema são os motivos, que ele está fiscalizando. Eu, particularmente, sou contra. Da escola austríaca, na minha opinião, tributo é roubo, né? E eu falo isso com fundamentação científica. Explica melhor aí pra gente. É fácil. Quando você compra um sapato, você paga o dinheiro para o sapateiro, para a loja lá e recebe o sapato, certo? Sim. Então, você deu R$10, pegou um sapato de R$10. Quando você dá R$10 e a pessoa não te dá o sapato, ela está te roubando, certo? Perfeito. Você paga tributos para ter o quê? Saúde, segurança, educação. Você tem? Não tem. Logo, é roubo. É roubo. Tributo é roubo. Eu tenho falado isso em todas as palestras. Tributo é roubo. Porque você paga e não recebe de volta o que você pagou. Você compra o sapato e não leva o sapato. Você está sendo roubado. E cada vez mais... Só que esse roubo chegou a 50%, Tomé. Porque o governo fala que é só 37% do PIB. Não é 50%. Sabe por quê? É 50%? Que eu tenho que saber fazer conta. Isso o economista sabe, sem dizer que matemáticas decide ações humanas. Mas por que é 50%, Tomé? Porque quando você tem uma empresa grande e você está caminhando para isso, ou internacional, você vai ter que contratar pelo menos 3 advogados. Um especialista em direito internacional e tributos internacionais, um especialista em direito tributário, o outro especialista em direito tributário trabalhista, né? Que eu chamo porque o Brasil é o único país que você paga tributo para quem trabalha e para quem recebe, né? Bom, aí você vai ter que ter 2 ou 3 contadores. Tudo isso é custo tributário. Porque se não tivesse, ou se fosse imposto único, eu sou fã do imposto único. O pessoal critica imposto único porque não sabe. Ou quem critica o imposto único é o governo, ou pessoas não honestas, que usam, principalmente pessoas que fiscalizam tributos, né? Porque o tributo único não dá para... seria o tributo justo, claro, todo mundo sabia quanto pagou, e diminui o custo, porque você tem um custo tributário hoje que representa 10% do preço da tua empresa, dependendo do porte da tua empresa. Se você for uma empresa internacional e tiver em todos os estados do Brasil, você tem que ter um contador para cada estado, para cada município, porque são leis próprias, né? É uma loucura. Então, tudo isso é custo. Então, o custo tributário do Brasil é 50%. Para cada 2 lápis que o Brasil produz, 1 lápis vai para o fogo da fornalha tributária. E não volta. Isso para
sustentar um Estado grande, um Estado pesado. E que não devolve o que cobra, que produz uma coisa que não entrega. E pior, só que nós estamos vivendo, nesses 2 últimos anos, um Estado que, além de cobrar 50%, ele ainda tem que emprestar dinheiro porque ele não consegue, com 50%, pagar toda a dívida. Então, o Estado tem que emprestar dinheiro para continuar pagando a dívida, porque ele gastou mais do que ele recebeu. Emprestar tomar emprestado, pegar dinheiro no mercado. Emprestado, que representa o quê? Aumentar a dívida interna. Que o cidadão vai pagar na frente ou o filho dele. E que representa aumentar os juros para ele conseguir dinheiro mais fácil. Não, você tem que aumentar os juros e para comprar o dinheiro, porque você começa a comprar tanto dinheiro que o povo fala, ó, por esses juros eu não vou emprestar para você vai quebrar, aí eu tenho que ter um juros maior. E o terceiro pecado, porque para que ele recebe tributos? Para pagar as despesas. E o governo paga despesas de 3 maneiras. Cobrando tributo. O tributo não deu conta, ele empresta dinheiro. O emprestar dinheiro também não dá conta, ele está gastando mais, porque ele não consegue pegar tudo emprestado. Sabe o que ele faz? Aí o pecado capital. Que? Ele emite moeda, ele gera inflação. Quem gera inflação é o governo, quando emite moeda. Isso, a nossa escola austríaca já vem dizendo desde 1900, desde da quebra da Bolsa dos Estados Unidos. Nós explicamos a queda da Bolsa dos Estados Unidos, diferente da escola keynesiana, que é uma escola de esquerda, da escola, de todas as escolas. A quebra de um Estado sempre se dá quando o Estado emite mais moeda do que produz. Isso ele gera inflação. Certo? Você tem R$10 e 10 sacos de arroz, cada saco de arroz custa R$1. Se você tem 10 sacos de arroz e R$20, cada saco de arroz vai custar R$2. Quem emite esse dinheiro? Só o governo. Isso é inflação. Simples assim. Né? As pessoas explicam a inflação de um jeito que ninguém entende, né? E o governo também põe a culpa da inflação nos empresários que querem aumentar o lucro. Nada. Por isso que aumentar a taxa de juros, hoje a gente está uma taxa de juros recorde. Sempre tivemos. 15% Selic. Ela é uma maneira dele pegar mais dinheiro emprestado, tomar mais dinheiro emprestado e deixar de emitir, por isso que impacta na inflação, reduz a inflação. Ele aumenta o juro para deixar de emitir mais do que devia. Só que ele não está dando conta. Não está dando conta. Então ele está fazendo as 2 coisas. As 3 coisas. Cobrando imposto. O ideal no Brasil, se você me perguntar, professor, se eu for presidente por um dia do Brasil, no tributo brasileiro cai para 18%. Não pode ser mais. Para todo mundo. E um imposto único. Todo mundo vai pagar 18%. Só. O Paraguai, muitos brasileiros estão indo para lá, né? Eu não gosto de falar isso porque eu amo esse país, mas o pessoal está indo para o Paraguai. O Paraguai é uma segurança jurídica, não tem lá uns caras do Supremo criando lei. Eu tive na Constituinte de 88, cada vez que um daqueles carecas, os beiçudos do Supremo, fazem uma lei nova, dói o meu coração. Eu imagino que alguém que conheça a música, quando alguém faz um canto errado, deve doer o ouvido, para o economista, para um constituinte economista como eu, quando um cara desse faz uma lei, que não foi essa a vontade nossa de fazer, mesmo sendo nós homens raivosos, homens com vontade de eliminar o executivo, porque o executivo, na época, por um grande período, comandou o processo e marginalizou o legislativo, aí veio o retorno que é até hoje. Mas com todos esses erros, não podia estar mais errado do que uma pessoa que não tem o voto da mulher fazer uma nova lei constitucional. Esse é o grande pecado que nós estamos pagando, que o Brasil está pagando. Né? E como que o senhor, nesse exato momento, está prestes a ser aprovada, ou deve ter sido aprovada, a taxa que as pessoas que ganham até 5 mil vão deixar de pagar um imposto de renda. Vai ser um desastre. Ou seja, diante de toda essa situação que o senhor já explicou, imposto não dá conta, aumenta juros para tomar emprestado, não dá conta, emite papel moeda, aumenta a inflação. Isso aqui, a gente ainda está fazendo mecanismos, medidas
que são muito mais político-eleitoreiras do que preocupadas com o arcabouço econômico do país. Aonde que a gente vai chegar? E destoa do discurso deles. Olha, vamos ser bonzinho, quem ganha 5 mil não paga, e seria justo não pagar, mas os poderosos vão pagar por isso, né? Os ricos, os empresários que vão pagar. O que vai acontecer, Tomé? Tão simples. O dono do hospital, se ele vai ter que pagar mais, ele vai tirar do bolso dele ou vai incluir na diária? Se ele não incluir na diária, ele quebra. Você cobrar mais tributos de quem ganha mais, esse tributo a mais você vai devolver para esse que não vai estar... Você não está, governo, cobrando o tributo, mas ele vai pagar o tributo indireto, que é o mais perverso e que é o que gera a diferença das classes sociais no Brasil. Quando se fala que o Brasil tem péssima distribuição de renda, de quem é a culpa, Tomé? É do governo. Sabe por quê, Tomé? Isso é outra coisa que a gente tem que explicar. Olha, eu sou voluntário para fazer a palestra para os teus médicos na tua aula, para abrir e explicar a ligação da economia, da saúde, e explicar para os médicos essa parte, porque se discute, e médico fala muito isso, pois o grande problema do Brasil é a distribuição de renda, né? O rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Só que quem é culpado disso que pouca gente fala? É o governo. Sabe por quê, Tomé? E é simples de explicar. Tudo que é complicado de explicar é porque não é verdade, né? Por que é simples de explicar? Porque tem duas maneiras do cidadão pagar tributos, Tomé. Ou ele paga um tributo direto para o governo, é quando ele paga o IPVA, o IPTU, é um tributo chamado tributo direto. Ele paga ele direto para o governo. Esse tributo até que é justo, porque se teu carro vale o dobro do meu, é justo que você pague um tributo maior que o meu. Tudo bem, esses tributos diretos são justos de acordo com o poder e a receita de cada um. O imposto de renda é um tributo direto, é sobre a tua renda. IPTU, IPVA são tributos diretos, mas que representam 20% do total dos tributos. 80% são os indiretos, Tomé. Os indiretos é o tributo mais sacana, eu estou usando sacana para usar um termo popular, o mais perverso dos tributos. Por quê? Porque você, Tomé, ganha o dobro do que eu, mas quando nós dois fomos comprar o saco de arroz, nós dois pagamos o mesmo tributo. Por fim, se eu pago o mesmo tributo que você paga no saco de arroz e 80% dos tributos que cobram dos brasileiros é esse indireto, que o pobre paga igual do rico, o que vai acontecer, Tomé? Você vai ficar mais rico e eu mais pobre. Quem deixou você mais rico e eu mais pobre? Foi o tributo criado pelo governo. Os tributos chamados tributos indiretos, que representam 80% dos tributos. Então, cada vez mais que alguém fica mais rico, alguém vai ficar mais pobre por conta dos tributos. E quem paga os tributos sempre é o pobre, porque os tributos, ou o pobre paga os tributos quando ele compra a mesma mercadoria que o rico, ele vai pagar o mesmo tributo, o que ele vai ficar mais pobre em relação a esse rico. Ou quando o rico transfere parte dos tributos dele para o pobre, porque ele é o produtor, ele que produz, ele que vai vender. Percebe? Então, esse negócio de falar dos 5% é justo. Só que eu não acho que ninguém devia pagar tributo, né? O máximo, todo mundo devia pagar o tributo sobre as suas rendas, ou sobre o seu lucro, ou sobre tudo, 17%. Só. E uma vez só. Nunca tributo sobre tributo, do tributo, que é uma loucura os tributos brasileiros. Professor, vamos supor que está chegando uma pessoa lá da Áustria, um austríaco, e vai morar aqui no Brasil. Mas antes dele mudar para cá, ele marcou uma reunião com o senhor. Sabe que o senhor defende a escola austríaca lá da terra dele? Ele vai mudar para o Paraguai, para o Uruguai e não vem para o Brasil. Era essa a minha pergunta, o senhor já adiantou. Mas o que o senhor vai falar para ele assim, para fundamentar? O que vai ser daqui para frente, dos próximos anos? Hoje não dá para falar nada, porque o grande problema do Brasil hoje é ter poupança. Nós não temos poupança interna, nós temos que atrair poupança internacional. A poupança internacional inteligente é aquela que vem e investe em inovação.
investe em tecnologia. Essa não vem, porque investir em inovação e tecnologia leva muito tempo. Tem que ter segurança jurídica. Você tem que investir, e às vezes perder e não dá nada. Ou quando for dar, não pode vir o governo falar, não, metade é meu. Né? Ou vem o governo e fala, não, agora não pode fazer mais isso. Né? Essa insegurança jurídica não atrai o capital internacional para o Brasil. O capital que vem é para ganhar esses juros que você falou. Ele vem e sai, né? Ele vem, aproveita os juros da hora, né? Só, mas não traz riqueza, não produz riqueza, né? Tá existindo alguns investimentos internacionais, tá? Porque o que tem de dinheiro no mundo, por conta da emissão do dólar aloprado de 2010, que nunca se emitiu tanto dólar, né? E a vantagem do dólar, diferente das outras moedas, é que ele emite e não gera inflação, ele exporta a inflação para os outros países. Porque como ele é a moeda lastro dos bancos centrais, os bancos centrais, para não quebrarem as suas moedas, têm que comprar ouro. E para comprar ouro, eles têm que emprestar dinheiro ou emitir moeda e gerar inflação no país deles, né? Por que isso? Porque terminou a Segunda Guerra Mundial e quando termina uma guerra mundial sempre tem um vencedor. Os outros são coadjuvantes, não levam nada para casa. Quem leva é quem ganha, né? A Primeira Guerra foi a Inglaterra que ganhou e a Segunda foi os Estados Unidos, né? E isso explica muito a mudança da política internacional implantada pelos Estados Unidos. Porque se acabar o poder do dólar no mundo, é como se os Estados Unidos tivessem perdido a Terceira Guerra Mundial. Isso não fui eu que estou dizendo, foi o atual presidente americano. Então é muito mais sério essa política americana que todo mundo está criticando e tal. Eu não vejo ninguém falar a verdade e dar a solução. Né? E a solução é óbvia. Se o tributo que os Estados Unidos impôs para o Brasil é de 50%, dá para resolver isso com uma felicidade grande. É só o governo baixar os tributos dele em 50% nos produtos que nós vamos exportar. A gente continua com o mesmo preço. E dessa vez, o nosso produto vai ficar tão bom, que nós não vamos só exportar para os Estados Unidos. Nosso produto vai ser exportado para o mundo todo. Mas como é que faz para sustentar o Estado gordo, obeso? É por isso que não pode ter esse Estado para ter uma solução desse novo século XXI. O novo século XXI vai levar o Estado a fazer essa mudança de forma drástica. Os estados que não ficarem mínimos tendem a ficar insustentáveis. A Europa percebeu isso e o mundo todo percebeu. E como que o senhor tá vendo, para a gente caminhar por fim, a geopolítica? Como que o senhor está vendo, o senhor citou Trump, China, você acha que vai ter uma aproximação cada vez maior do Brasil com a China? Não. Mesmo porque entre China e Estados Unidos, a China fica com os Estados Unidos. Então, não dá para discutir, né? Em números eu estou falando. Mas do ponto de vista ideológico... Não existe ideologia que dure uma virada econômica. Não existe. Na história da humanidade, porque é importante a gente estudar a história da humanidade. Então, não existe nenhuma chance. Eu faço parte de um grupo de economistas que, com tudo isso que eu falei, nós acreditamos que o próximo líder mundial não será a China, será o Brasil. Nós temos todas as condições competitivas, todas as condições humanas, porque tudo volta para aquilo que você bate sempre, Tomé, no ser humano. E aí eu pergunto para você, qual é, de todos os povos, o povo que tem a maior miscigenação? Brasileiro. E por que aquele cara que cria boi, cria vaca, ele faz a miscigenação? Porque quanto maior a miscigenação, o nascimento dos bezerrinhos são mais fortes. Melhor quanto maior a adaptados. miscigenação de um povo, é um povo mais inteligente, mais resiliente. Essa competência do povo que está criando um PIB subterrâneo no Brasil, que a hora que explodir, você vai ter um monte de unicórnios. O Brasil é campeão de unicórnios, mesmo sem dinheiro. É impressionante o número. Unicórnios é quando uma empresa de 2 anos passa a valer $1 bilhão. Nós temos um monte de unicórnios, né? E está cada dia nascendo mais unicórnios. Ou seja, são empresas com esses valores brasileiras. Isso aumenta o PIB do país.
o Brasil, em contradição aos economistas marxistas ou economistas das escolas até keynesianas, eles acham que o Brasil não consegue crescer mais de 4%. É mentira. O Brasil pode e deve crescer a hora que ele se ajustar como Estado, o Estado ficar honesto e diminuir de tamanho. O Brasil cresce 15% ao ano. E existe na economia uma conta chamada a conta dos 70. Se você pegar o PIB que está crescendo por ano, dividir por 7, se o PIB crescer 1% ao ano, dividir por 7, vai levar 70 anos para o PIB brasileiro dobrar. Se o PIB brasileiro é 10, para dobrar para 20, vai levar 70 anos. Se o PIB brasileiro crescer 15% ao ano, que é próprio do Brasil, nós temos essa estrutura, já crescemos isso, nós temos condições para isso. Se crescer 15% ao ano de forma sustentável, em 4 anos nós dobramos o PIB. Se o PIB hoje do Brasil é 3 bi, passa a ser daqui 4 anos... 3 tri. Obrigado, desculpa. 3 tri, daqui a 4 anos passa a ser 6 tri, daqui a 4 anos mais 12 tri e vai dobrando de 4 em 4 anos. Entre 32 a 54 anos, o PIB per capita do Brasil será maior do que o PIB per capita americano. E, na minha visão, vai ser a primeira vez na história da humanidade que, para ser líder mundial, não será necessário ganhar uma guerra mundial, como os Estados Unidos ganhou. Mas nós seremos um líder mundial porque nós vamos ganhar a guerra da fome. Porque daqui 2 ou 3 anos, 40% da alimentação do mundo sai do Brasil. Nós seremos a OPEP da alimentação do mundo. E nós temos água para ter sustentabilidade para o crescimento, né? Para você ter uma ideia, em 2026, 2027, 40% de tudo que se produzir para comer no mundo sai do Brasil. A China, 18%, a União Europeia, 14%, Estados Unidos, 12%, Canadá, não sei. Essa é a proporção, porque é o único país que tem sol o ano todo, que tem qualidade e que nós utilizamos ainda uma porcentagem muito pequena da nossa terra agricultável, né? Maravilha, Deus te ouça para a gente chegar lá. Eu tenho certeza disso. Ele tem 32, 54 anos, não sei se eu vou estar aqui, mas talvez você vai falar, falei com um professor que ninguém acreditava nele, mas que ele já dizia isso e eu tenho certeza. Vai estar gravado aqui para a gente... para ouvir falar, aquele professor falou, previu, e eu tenho certeza disso, não só eu. Faz parte do meu grupo de pesquisa, 2 pessoas, não vou falar o nome de todos, que eu não vou lembrar, mas uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o Brigadeiro Maurício. O Brigadeiro Maurício começou no Exército, na turma do Bolsonaro. Aí ele achou que o Exército era fraco, foi para o ITA, virou professor titular do ITA e hoje ele é o almirante. Um outro pessoa que acredita também nisso e que pensa como eu é o Calheiros, primo do Calheiros, mas na verbe moderna da economia, o Marcos Calheiros, que também acredita que o Brasil e não a China será. E eu tenho muitos alunos e discípulos, no bom sentido, né? Eu chamo de discípulos, mas alunos, ex-alunos, que também acreditam nisso por estudo, utilizando inclusive a inteligência artificial, que é a obrigação dos alunos usarem hoje. O professor, e o senhor tem uma fintech, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua fintech. Essa fintech nós construímos exatamente para atender principalmente o edifício digital de saúde que nós criamos antes. Nós precisávamos de uma fintech que falasse com as necessidades das pessoas. E nós procuramos uma fintech que nos atendia, não descobrimos, na época, uma fintech para atender o nosso projeto de saúde, que é o Edifício Digital de Saúde, administrado pela W Life. E aí, não achava, nós construímos o nosso, há 4 anos atrás, e hoje ela já está funcionando. Chama Ubank, né? E nós construímos para ele atender o que cada uma das pessoas precisa. Começamos a atender o pessoal da área de saúde, mas hoje atendemos a maçonaria. A maçonaria tem uma característica interessantíssima.
O maçom, ele tem a bolsa de benemerência, mas existe uma tradição milenar que quem contribui com essa bolsa ninguém pode saber. Nem os seus colegas, irmãos de loja, nem o chefe dele, ninguém pode saber quanto que ele contribuiu. Hoje ele usa o dinheiro, põe na cesta de mão fechada e depois vai contar quanto que cada um pôs. E com o fim do dinheiro, e cada vez menor, essa bolsa diminuiu muito. E aí eu fui chamado por outros maçons, eu sou maçom desde 1979, para resolver esse problema. Como fazer um Pix sem mostrar quem fez? E hoje nós temos na nossa fintech um modelo para atender às bolsas de beneficência das lojas maçônicas. É que a pessoa faz o Pix, sai o extrato, o dia, a hora e o valor que a pessoa fez. Ela vai receber também extrato e vai ver que aquele cinquentão que ele fez e que caiu na conta da loja dele. A loja vai saber que entrou 50, tal dia, tal hora, mas não vai saber quem pôs. Claro que se o Banco Central vai saber, o branco liquidante vai saber, né? Mas por legislação eles não podem dizer. E nós criamos, então, o Pix Anônimo para atender o quê? As lojas maçônicas, só, né? No mundo todo. Tanto é que nós temos a loja maçônica da Argentina, também é cliente nosso, né? Porque aquilo que nós falamos um pouco antes de começar o nosso bate-papo oficial, é que eu dizia que eu só acredito em construção de novos produtos que caibam no celular, que falam com o mundo todo, que é o produto que atende todo mundo, né? Que são fundamentos básicos para a sobrevivência e que possam ser produzidos em escala, né? Sensacional. Essas são as condições básicas para viver no século XXI. Professor, muito bom conversar com o senhor, ter essa aula aqui de economia, entender essas perspectivas e entender que o indivíduo é uma ciência já comprovada e que eu falo aqui muito desse protagonismo do indivíduo. O médico tem todas as condições de assumir o protagonismo da sua carreira, sem queixar-se do plano de saúde que está pagando pouco, sem queixar-se do governo que está... Vamos olhar para o que o indivíduo é capaz de fazer, é claro, com a boa intenção, com a ética e andar com as próprias pernas. Sinto muito esse desejo, e o senhor já viu aqui, de passar isso para o médico, que ele é capaz de assumir esse protagonismo e assumir a responsabilidade da entrega da medicina. E Tomé, confirmando o que você fala, de todos os agentes econômicos, o médico ele está numa posição singular, numa posição ótima, porque ele pode ser o luzeiro da sociedade. Se ele não depender de governo, não depender de planos, não depender de estruturas e ser um vencedor, ele está mostrando para a sociedade, para os seus filhos, para os seus netos, para a própria sociedade como um todo, que a gestão privada, ser independente, é muito mais forte do que ter dependência de governo. E ele fazendo isso, todo o país vai crescer nessa direção. Nós já estamos vendo... Eu gosto de contar um fato de pesquisa minha. O dia que eu descobri que uma diarista tem uma receita de R$5.000, né? R$6.000. Eu não tinha essa conta. Como economista, eu não imaginava que a receita de uma diarista podia ser R$5.000. Porque tem poucos executivos registrados que ganham R$5.000. E R$5.000 da diarista é líquido, ela não paga tributos. Representa, no mundo registrado, R$10.000. Ela tem 5 livre. E é fácil essa conta, que qualquer um pode fazer. Uma diarista, vamos dizer que ela ganha por diária R$250. Multiplica isso por 6 dias por semana, por mês, e você vai ver a receita de uma diarista do Brasil. E essa diarista, ela mora na comunidade, né? Que o PT insiste em chamar de favela, que eu acho um termo ridículo, na comunidade. E ela na comunidade, e ela não tem direito a ter uma conta. O meu banco nasceu até para dar conta para essa senhora que é diarista, que tem uma receita ótima.
Só que ela não consegue abrir conta no banco porque ela não consegue ter conta de luz. Porque ela não consegue provar onde ela mora. E ela mora e ela paga a conta de luz. E aí, como ela não tem conta no banco, ela não pode comprar na Casa Bahia nem na Magazine Luiza. Ela tem que comprar lá da comunidade. E lá na comunidade ela é explorada. Porque quem administra a comunidade, nós sabemos, a maioria delas é o PCC da vida, os PV da vida, todos eles. Os Comando Vermelho e tal. E eles exploram aquelas pessoas. Então, os 5 mil que ela ganha e não paga tributos, que representaria 10, ela gasta pagando o pedágio dos produtos muito mais caros. Então, a hora que você bancariza essa população, e não é uma população pequena, você dá um poder aquisitivo, você dobra o poder aquisitivo. E a hora que você dobra o poder aquisitivo das pessoas que compram, você dobra o PIB do país. Olha quanta riqueza nós somos e temos ainda para desenvolver sem depender do Estado. Sensacional. Obrigado por o senhor participar aqui conosco. De contar tantas histórias, né? É muito legal aprender com o senhor aqui e ter essas visões macro mais amplas e que a gente precisa fazer esse exercício. Então, obrigado pela sua presença. Estarei sempre à sua disposição também. Valeu. É isso aí, meu colega. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pensar sempre macro. Falo sempre, quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. Então, esses temas é importante para você construir sua identidade profissional, para você construir a sua liberdade, coisa que eu sempre defendo aqui, ter clareza aonde você quer chegar. Lembrando que nos dias 29 e 30 de novembro, imersão da SD Escola, você vai ter gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia para aumentar o seu faturamento, lastreado na ética da SD Escola, dos mentores que lá estão. Conto com você, espero você lá para te conhecer pessoalmente. Obrigado e até a semana que vem.